só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Sei que estás aqui, Senhor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Oh, Jesus, Jesus, oh, oh, oh. Queridos, enquanto eu orava sobre hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e essa palavra foi encontro. Hoje é dia de encontro, amém? Encontro com Ele. E toda vez que Jesus chega, o cenário, o lugar, a minha vida, a sua vida muda. Aleluia. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Sei que estás aqui, Senhor, ao meu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar.
Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Declare isso como uma oração agora, uma oração, uma oração. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Chegou a hora. É chegada a hora do encontro, a hora do encontro que transforma, renova, cura, liberta. A hora de te encontrar. Parou. Silêncio. Stop. Break. Chegou a hora do encontro. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. O máximo que a gente conseguir. Ele está chegando. O Espírito Santo está chegando para ter um encontro pessoal com cada um de nós. Visualize a porta do seu coração se abrindo agora. Diga: Espírito Santo, assume as minhas emoções. Agora veja já sua mente se abrindo. E diga: Espírito Santo, assume as minhas razões. Entra e me leva a águas profundas. Espírito Santo, trabalha na minha vida. Em nome de Jesus. Pode sentar rapidinho. Como eu sou corredor, vou fazer tudo correndo, tá? Mas presta atenção aqui em mim, tá? Nós vamos quebrar um pouquinho a dinâmica do culto. Porque lá nas primeiras semanas do ano, Deus nos prometeu coisas novas. Coisas novas. Tem coisa nova na sua vida ou está parado ainda? Tem coisa nova na sua vida ou está tudo parado? Coisas novas, é isso que o Senhor prometeu. E o Senhor deu a direção para o ministério da igreja que a partir de hoje nós vamos entrar no mover de cura e libertação como nunca antes visto nessa casa. Amém? Coisas novas. Nós vamos fazer uma dinâmica rapidinho, sou corredor, tá bom? Tá? Vai ser tudo corrido, mas presta atenção. Nós vamos ver um vídeo, tá? Nós vamos ver um vídeo, assim que o Gustavo tiver em condições, ele vai mostrar para a gente.
e falou: a cura em Israel. Ah, se o meu Senhor estivesse em Israel. E aqui é o grande desafio evangelístico dessa manhã, na ativação do poder de cura. Eu, você, nós somos os instrumentos. Uma cidade está doente e está faltando meninas para falar. Há uma casa em Curitiba onde o poder de Deus opera. Você está vindo aqui porque você acredita nesse poder. E é o poder do encontro com Deus. Quando as pessoas se encontrarem com Deus, haverá passos que curam. O Senhor trará a cura abundante. Hoje começa uma mudança na história dessa igreja. Uma igreja que sara, que cura, que liberta e que transforma. E quais são os instrumentos? Nós somos esses instrumentos. Nós vamos prosseguir durante o culto. Vai ser passado mais orientações para vocês. Vamos colocar de pé agora. Nesse primeiro momento, você vai falar: Senhor, eu quero ser um instrumento de cura, de libertação e de salvação para todos aqueles que estão ao meu redor. Capacita-me para isto. Transforma a minha vida. Remove as barreiras que me impedem de proclamar o teu evangelho de poder. Amém. Vai começar a acontecer uma coisa na vida de vocês a partir de hoje. O Senhor vai colocar os amigos deles que vão lhe ensinar a transformar. Ano passado eu falei: Senhor, eu quero mudar o meu ritmo de corrida. E o Senhor botou a Mari, botou o Pedro, botou o Wagner, triatletas, corredores, maratonistas. E eu, de um corredor anônimo, eu passei a correr. E hoje eu disputo meia maratona. O Senhor transformou. Nesse primeiro ano, na primeira semana do ano, eu falei: Senhor, esse ano eu quero ganhar almas para o Senhor. Quem quer ganhar almas para o Senhor? Amém. Sabe o que o Senhor fez até agora? Ele me apresentou o J. Coppola, o Mauro Montavete, que é angolano, apresentou o Vinícius, apresentou o Enish, apresentou o Thales. O que esses 5 têm em comum? São ganhadores de alma. Esse é o novo de Deus. O novo de Deus se manifesta pelos amigos dele que vão aparecendo na nossa vida. A sua vida a partir de hoje vai ser transformada. Deus vai colocar com pessoas especiais, pessoas diferentes na vida de cada um de nós, para que nos conduzam por passos de cura ao encontro do Senhor. Entra nessa dinâmica, diga: bem-vindo o novo do Senhor. Amém. você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Declare isso então em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus e você declara a sua dificuldade, aquilo que você tem buscado, cura, transformação. Declara a transformação disso agora em nome de Jesus. Aleluia. Restauração de sonhos. Restauração de sonhos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está engessado hoje está quebrado em nome de Jesus. Todo sonho engessado quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo sonho de Deus, todo projeto de Deus na sua vida que está engessado, quebrado e rompido hoje em nome de Jesus. Abaixe. Hoje talvez cada um aqui pode ser um Naaman, carregando feridas, se escondendo pelas suas vergonhas. Não importa.
Jesus quer mudar hoje o nosso coração e fazer novas todas as coisas. Era uma doença incurável. Como um câncer pode ser incurável. Mas há um poder, Deus de Israel, que é o nosso Deus e Pai. Imagina um homem, como nós vimos ali, totalmente limpo na sua pele. E hoje Deus quer limpar a nossa alma também. As doenças físicas, elas podem ser curadas pela fé, pela obediência, como aquele homem mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. À medida que você ouvir a sua voz e ouvir a voz dos seus profetas, entregar o seu coração, Deus vai fazer novas todas as coisas. Imagina um homem que estava totalmente tomado pela lepra e ele volta com seu corpo completamente limpo. Isso fez uma diferença imensa numa nação inteira, na nação da Síria. O que Deus quer fazer hoje, na sua vida, no seu coração, uma limpeza de alma, purificando de todas as maldições e pecados, uma cura para os nossos corpos, vai mostrar, quando você voltar para sua casa, com os seus, os grandes e poderosos feitos do Senhor, o nosso Deus e Pai. Você pode ser uma menina que proclama, você pode abrir as portas para que outras pessoas possam ser curadas. Nós não estamos falando de religião, estamos falando do poder de Deus. E o poder de Deus está no meio de nós. Nós invocamos o nome de Jesus, nós estamos indo ao seu encontro. E por isso, você que tem alguma dor, alguma enfermidade, alguma vergonha, hoje você pode ser limpo. Precisa simplesmente você entregar o seu coração, abrir para receber. E por isso eu quero orar agora em nome de Jesus ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Tu és o Deus, o único Deus, o Salvador. E o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e está entre nós. Porque o Senhor disse que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai estar presente. E o Senhor vai estar ligando nos céus aquilo que nós ligamos na terra. E Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. As dores físicas, enfermidades, pesos ou pecados, angústias de alma. E eu quero pedir, ó Deus, que venha a nós o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade com curas, com sinais e maravilhas. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, Senhor Deus, que aquele que está cansado e sobrecarregado tenha alívio e descanso no encontro com o Senhor. Venha com a Tua presença, Senhor Deus, revelando-se a nós, tocando em corações, tocando em mentes, tocando em cada um dos nossos corpos, para que sejam verdadeiramente livres. Que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que venha a glória do Senhor revelada. Venha, Senhor Deus, a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Toca em nossas vidas, faz-nos limpos para a glória do nome do Senhor. E queremos proclamar o evangelho da salvação que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir
E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. É dia de encontro, é dia de transformação. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Santo és, Santo és Jesus. Oh Senhor, como a tua presença é real, Pai. Como a tua presença é real sobre este lugar, ó Pai. Deus. Aqueles que puderem tomar seu assento, sente por alguns minutinhos, por favor. Estamos numa casa de cura, uma casa de milagre, uma casa de libertação. Essa semana, na quinta-feira, eu tive uma conversa com uma pessoa que foi curada. E essa pessoa que foi curada agora não está aqui entre nós, mas ela está viva, graças a Deus. Trata-se da Ingrid. Bati um papo com ela, queria saber como é que ela estava. Para quem não sabe, eu fiz um acompanhamento durante o período de restabelecimento dela, do acidente.
e a memória dela voltou praticamente 100%. Muitas das coisas a memória voltou. E na conversa que eu tive com ela, eu percebi ela feliz, curada. Percebi que ela estava em paz. E aí ela contou para mim a situação que teve um cara que sofreu um acidente recentemente. No segundo dia ele faleceu, com praticamente o mesmo sintoma. Estamos numa casa que a cura, que Deus está presente, que Deus opera maravilhas, opera milagres. Estamos numa casa que parece que a gente vai bater na mesma tecla, mas estamos numa casa onde o câncer foi curado, né, Neto? Estamos numa casa onde a medicina foi vencida pelo poder do sangue de Jesus. Estamos numa casa onde o AVC não deixou sequelas. Estamos numa casa onde a presença do Senhor está. Agora, por que a gente às vezes não consegue tomar posse dessa presença? Eu meditava essa semana sobre uma história, naquele livrinho de autoajuda, 60 e poucos livros. Sabe um livrinho de autoajuda preto, geralmente? Agora está moderno. Agora tem de várias cores. Agora tem uns que são coloridos. Mas esse livrinho de autoajuda, e tem um livro nele que chama-se livro de Mateus e outro chama de Marcos. Estão familiarizando aí com o que eu estou falando? E lá no capítulo 15 de Mateus e no capítulo 7 de Marcos, fala a respeito de uma mulher cananeia. No texto de Mateus ela é cananeia, no texto de Marcos ela é cirofenícia. E fala que Jesus, no texto de Mateus, fala algo que eu fiquei aqui, pensando, né? Eu fico com meus botões que eu não tenho hoje, mas eu fico aqui pensando, assim, como é que está essa situação? E aquela mulher, no texto de Mateus, cananeia, diz que ela vinha, Jesus se locomoveu de um lugar para o outro, e diz que ela vinha gritando em alta voz atrás daquele povo que andava com Jesus, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim, ouve o meu clamor, ouve a minha necessidade. Até que os discípulos chegaram e falaram assim: mestre, dispensa essa mulher, essa mulher está importunando. No texto de Marcos, fala algo que me deixou bastante interessante. Jesus entrando numa casa, já não estava mais no caminho, estava em uma casa. Entrando na casa, e aí ele não queria ser visto. Havia algo que Jesus queria fazer naquele momento. E isso era com os discípulos, provavelmente. Era algo que ele queria dar para aqueles que estavam buscando ele ali naquele momento. E aí quando essa mulher está lá, provavelmente lá de fora da porta da casa, como alguém que está no portão desta casa, gritando assim: ei, eu sei que tem um cara aí, Jesus Cristo está aí, eu quero essa cura, abre esse portão, fala para ele vir aqui. Aí, nos dois textos, fala a respeito de Jesus ter dito o seguinte, em outras palavras, modernizando as coisas: ô mulher, o que você quer comigo? Eu primeiro vou alimentar os meus. Não é certo que eu tire o pão desses para dar para os cachorrinhos. Sabe o que essa mulher passou nessa hora, meus queridos? A mesma coisa que Naamã passou. Teve que quebrar o orgulho. Você imaginou Jesus olhar para você e dizer assim: ei, não é certo que eu tire o que está à mesa para dar para os cachorrinhos. Não é certo que eu pare lá a minha pregação. Não é certo que eu saia de lá de dentro da reunião da igreja, da Beth Elohim, para poder sair aqui fora para falar com você. Por que você está me importunando? Eu estou com os meus, eu estou com aqueles, com as ovelhas, eu estou com aqueles que são os escolhidos. Mas essa mulher tem um ato de fé. Essa mulher tem algo que eu e você, de certa forma, alguns mais, outros menos, precisamos ter a mesma razão, a mesma consciência e falar: Senhor, eu quero me esvaziar disso. Sabe o que é? O orgulho. Porque a resposta podia virar as costas e sair dizendo: que tipo de igreja? Quem que é esse Jesus aí que diz que cura, que liberta? Não. Essa mulher fala assim: meu Senhor,
Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu só quero neste dia a migalha. Não é nem a grande bênção, é a migalha. E isto me basta. Esta migalha me basta. Sabe qual que era a cura que essa mulher queria? Ela queria a cura de um bem precioso chamado libertação da sua filha, que estava endemoniada, estava sofrendo horrores. Aos que são pais dentro dessa casa, aos que são mães, imagine seu filho passando por tormentas. Ali o orgulho dela foi arrebentado, porque se ela não tem essa posição, a filha ia continuar diante daquela situação. Queridos, nesta linda manhã de domingo, dia 22 de fevereiro, o que é que está impedindo você de chegar para o Senhor e falar assim: eu quero pelo menos das migalhas? Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo que nos coloca num banquete. Mas você precisa ter noção e precisa ter ciência dentro da tua vida que só a migalha já te basta. O que a gente está buscando tanto que não seja essa presença? O que a gente está buscando tanto que não seja a sua presença, ó Senhor Jesus? Ó Senhor. Ó meu Senhor. No texto de Naamã estamos falando do Deus de Israel. No texto de Mateus e de Marcos estamos falando de Jesus, aquele que se fez maldito em uma cruz, levou sobre si toda a maldição, levou sobre ele a nossa libertação. Levou sobre ele as nossas amarguras, nossas angústias, levou sobre ele as nossas enfermidades. E o que nós temos buscado? O que nós temos? Queridos, eu vou estender mais um minuto, por favor, tenham paciência. Eu vi um videozinho que eu tenho pedido para o Senhor me libertar desse Instagram. Eu não conhecia esse troço. Quando conheci, parece que ele veio com uma grande algema e me algemou, queridos. Pensa na luta, porque às vezes eu vejo que eu passo 1 hora, 2 horas do meu dia só arrastando para cima. Não é para cima, não é para o lado, é para cima, não sei. Você vê como eu manejo muito bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vi um videozinho de um cara que chegava e falava com as pessoas na rua. Eu não preciso se expor aqui, mas pense no que eu vou dizer para vocês. Você quer 5 milhões agora ou você quer 5 minutos com Jesus? 5 minutos agora com Jesus ou 5 milhões de reais? Todas as pessoas falaram que queriam 5 milhões de reais. E vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão se espantar que eu vou dizer para você. Que primeiro você vai dizer assim para mim: peraí, mas 5 milhões? Eu pego 5 milhões e depois eu falo com Jesus, poxa. Aí o cara falou assim: mas por que essas pessoas têm esse desejo? Ele falou o seguinte. Ele falou assim: sabe por quê? Porque não está perguntando para a pessoa se é para escolher a Deus ou o inimigo de Deus. Está pedindo para escolher a Deus ou a bênção que a pessoa às vezes precisa, que é o financeiro, que é o socorro. Porque muitas pessoas pensam que com muito dinheiro você compra tudo. Ele falou: se você fizesse a pergunta diferente e perguntasse: você quer Jesus ou o diabo? Ninguém ia falar que queria o diabo. Ou acho que não, pelo menos. Queridos, se isso é uma verdade que nos faz pensar, glória a Deus para aqueles que falaram aqui, pensaram no coração que eu queria estar com Jesus 5 minutos. Glória a Deus que você pensou isso. Se você não pensou, também não estou aqui para poder trazer condenação ou julgamento. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte: que quando se coloca diante de você a questão de vida financeira, esse espírito de mamon pode estar trazendo para você a possível perca da sua salvação. O inimigo de Deus, infelizmente, se você for olhar bem, talvez não seja propriamente o diabo, porque a gente não escolhe o diabo, mas pode ser a nossa ganância, pode ser o nosso conforto, pode ser o nosso
bem-estar. Eu não posso me dispor para ir tanto na igreja. Eu não posso me dispor para participar de tais reuniões. Eu não posso me dispor para estar orando 5 horas da manhã, 6 da manhã, 8 da noite. Enfim, eu não sei aonde, queridos. Isso aqui não é um puxão de orelha. Isso aqui é só um desejo de que vocês possam se entregar ao Senhor de tal medida que você fala: Senhor, eu não sei quanto que o Senhor pode me oferecer, sei que é muito, mas assim como aquela mulher cananeia, se eu pegar só a migalhinha, só esta migalha, isto me basta. Assim como Jesus alcançou aquela mulher e falou: a tua fé me trouxe um grande impacto. Esta fé que você teve de chegar a esta medida, assim como Jesus liberou aquela palavra sobre aquela mulher, em nome de Jesus, com a autoridade que está sobre os meus ombros, sobre a minha vida, eu profetizo sobre esta igreja libertação sobre os cativos. Ederevanto de Quinapuaçúpia. Senhor, que o Senhor traga a libertação de cura emocional, Senhor. Traga, Senhor Deus, a libertação de demônios que têm tentado aprisionar. Pai querido, aqueles momentos que os meus irmãos passam com falta de ânimo, com falta de vontade de estar na sua casa, com falta de vontade de ler a palavra, com falta de vontade de 1 minuto de oração. Está difícil de orar para muitos aqui, olha. Eu vejo pessoas secas por falta de oração. Eu vejo pessoas secas por falta de oração. Senhor, visita essas pessoas lá na casa, no trabalho. Visita, Senhor Deus, naquele quarto. Visita diante daquela mesa. É tempo de estar purificado. É tempo de estar limpo. É tempo de estar hidratado pela palavra de Deus. É tempo de estarmos cheios como vaso que transborda. Olha os vasos transbordando da presença. Olha a enxurrada de água dos céus que vem sobre a sua vida nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. E Senhor, que o Senhor continue a boa obra. Que o Senhor continue a boa obra sobre as nossas vidas. E Senhor, que seja um marco na casa, um marco nessa história, um marco nesta igreja, um marco nesse corpo pastoral, nos membros dessa igreja, nos nossos filhos. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Espaço pra mais nada, todo vazio que habita em mim, hoje é sua morada. A minha buscava e nada me completava, a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Se coloque em pé e declare isso. Declare isso o mais forte que você puder. Completava a tua presença que faltava em mim, na vida. Pegue suas mãos e adore e declare isso em verdade. Te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava,
meus pecados Senhor, levou. eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu te troquei, seja lá pelo que for, Deus. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que eu fiquei em cima do muro. Eu abro meu coração, Senhor, a Ti, e te peço perdão por isso, Jesus. A começar pela minha vida, Jesus. E trazendo para todos nós como igreja e filhos de Deus. Perdão, Pai, se muitas vezes eu murmurei por causa das migalhas. Perdão por toda a murmuração que porventura saiu da minha boca, Jesus. Perdoa, Pai, porque eu não sou digno. Eu não sou digno da Tua presença. Mas eu te agradeço porque a Tua graça, ela me alcançou. Esse favor imerecido. Porque a Tua misericórdia já se renovou sobre a minha vida e sobre as nossas vidas nesse dia. E eu me entrego mais uma vez. Da mesma forma que eu fiz há muitos anos atrás. Dizendo que eu não sou nada sem Ti. E se eu tenho alguma coisa hoje, é por causa do Teu favor. Se eu sou alguma coisa hoje, é por causa do Teu favor. Da Tua graça. Me perdoa, Senhor. E nos perdoa como igreja se muitas vezes não temos nos posicionado da forma que Te agrada. E simplesmente ouvir a Tua voz e obedecer. Perdoa se muitas vezes temos nos amoldado aos padrões desse mundo para vivermos o nosso dia a dia. Mas eu clamo por uma renovação de mente nessa manhã. Uma transformação, uma renovação de mente. E assim eu sei que viveremos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Alinha os nossos corações com o Teu propósito. Alinha as nossas motivações com aquilo que faz parte do Teu querer. E que assim o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Porque hoje é dia de encontro. E todo encontro gera transformação. Não tem como, de fato, termos um encontro com Jesus e continuarmos do mesmo jeito. Não tem como. Todo encontro com Jesus gera transformação. Todo encontro com Jesus gera transformação. E se você deseja, de fato, essa transformação, coloca a mão no seu coração assim. E declara mais uma vez o que essa canção diz. Nem que seja algo profético de verdade. Eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Se você teve a sua vida transformada por Jesus, aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia.
Aleluia, louvado seja Deus. Quem aqui está sendo abençoado? Amém? Aleluia, glória seja dada a ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Santo. Um bom dia para vocês, na paz, nesse fluir do Espírito. Vamos permanecer nesse fluir do Espírito hoje, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ainda nesse mover profético, ainda nesse mover do Espírito Santo de Deus, vamos receber a palavra do Senhor, né? Essa palavra que revivifica, que restaura, que liberta, amém? E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre uma palavra que existe na palavra de Deus, que às vezes a gente entende ela só pelo o texto que está ali, mas Deus quer amplificar essa palavra. Meu nome é Rodrigo Mesquita, para quem não me conhece, agora somos conhecidos. Em primeiro lugar, eu quero contar um testemunho bem curtinho para vocês. Como eu cheguei aqui. Deus me trouxe desse lugar. Deus te trouxe desse lugar? Amém? Foi Deus que trouxe você aqui nesse lugar hoje? Foi ou não foi? Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu estava no ministério há muito tempo já, em São José dos Pinhais, e o Senhor, em sonho, me trouxe aqui. E foi algo muito extraordinário de Deus, sabe? Porque eu estava num sonho e nesses sonhos que parecem real, sabe? Esses sonhos que você não distingue se você está realmente sonhando ou se você está acordado. E eu sentia muita sede. Nesse sonho, nada me satisfazia a sede que eu tinha. E como eu estava no sonho, né? Eu fui para a cozinha em sonho. E ali na cozinha eu fui pegar o meu filtro lá, fui colocar água. E de repente, quando eu abro esse filtro de água, o filtro, como ele começa a ressecar, a ficar ressecado assim, e a cair como areia. Ele ficou arenoso assim, e eu fui pegar e falei, meu Deus do céu, eu estou com muita sede, o que eu vou fazer agora? Eu estava angustiado no sonho, o que eu vou fazer? Porque o único lugar que havia água ali, no sonho não tinha torneira, que está do lado, né? Mas é o único lugar que havia água. Aí eu senti Deus pegar na minha mão e falar, vem cá, que eu vou te dar da água que eu quero. Essa água que mata a sede, que você nunca mais vai sentir a sede. E eu moro aqui um pouquinho para cima, e eu vim em espírito, meu irmão, e no sonho, né? Eu vim para cá, obrigado, Deus abençoe, aleluia! A água viva! Quantos podem louvar a Deus? Obrigado, querido. Deus abençoe. Você vê como que é a palavra de Deus, ela é vivida, né? Não só em sonhos. E nesse sonho, então, eu cheguei aqui, na frente dessa linda casa. Eu falei, Senhor, ainda estou com sede. E agora? Né? E, enfim, no sonho ali, ele disse aqui, tem a água que eu quero te dar. E eu bebi, eu não sei como eu fiz, mas eu entrei na casa, sem conhecer essa casa. Eu entrei nessa casa e ali eu senti que a água veio direto do altar. Sabe aquela água que você toma, que te limpa, que te purifica? Essa água que estava sendo despejada desde o começo, nessa manhã aqui. Essa água que vocês estão tomando já, eu bebi dessa água. Parece que era água direto da fonte de Deus. Era a palavra de Deus entrando. E eu me senti assim, completo. Eu me senti pleno. Eu me senti sem sede, né? Mas ali eu acordei. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Né? E no outro dia, ou depois de alguns dias, eu peguei e desci minha rua aqui, virei e parei nessa bela casa de novo. Eu falei, não é que é uma igreja? Aqui deve ter água mesmo, né?
Então eu vim aqui depois, né, vi ali, não sei se tinha ainda, mas eu vi que tinha um culto ali às 10 e vim no domingo de manhã aqui sozinho. E é até emocionante para mim, né? Conheci essa pessoa do pastor aqui, né? Mas não falei nada para ele. Fiquei bem quietinho ali no cantinho, não falei nada para ele. Daí acabou o culto maravilhoso, o Espírito Santo falou comigo, me senti pleno, me senti satisfeito, saciou aquela sede também que eu tinha. Aí o pastor, contei toda a história para o pastor. O pastor falou, vem cá, vou te mostrar algo. Me levou aqui para o sótão, aqui para baixo, né? Ele falou, ó, daqui tem uma fonte de água que nasce aqui debaixo dessa casa. Eu falei, amém! Testificou, Senhor. Aqui agora é minha casa. Aqui é a casa que o Senhor me trouxe. É a casa que o Senhor te trouxe. É aqui essa casa. É essa casa que vai saciar a tua sede. A sede que o mundo não dá. A sede que o vidinho não traz. Não traz, não mata. Essa sede, ela só pode ser saciada aqui. Quantos aqui querem tomar dessa água? Da água límpida, da água viva. Em Apocalipse 21:6 fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, de graça lhe darei, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém, meus irmãos? É porque Jesus é a água viva. Ele mesmo fala disso. Ele mesmo disse que quem beber dessa água não tornará a ter sede. Quem beber dessa água aqui, ó, nunca mais tem sede. Amém? Sede de paz, sede de cura, sede de propósito, sede de resposta. Aqui está toda a tua resposta. Hoje existe uma fonte nesse lugar. Não é só uma fonte de água límpida, mas uma fonte de água que vai satisfazer a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa água. Meus irmãos, mas esse só foi um testemunho curto, né? De como Deus me trouxe aqui. Com certeza o teu testemunho também é muito bonito. Com certeza um dia você vai estar aqui falando também do teu testemunho. Amém? Em nome de Jesus, para edificar os irmãos. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em Lucas 19:10. Lucas 19:10. Quem achou diz amém, como dizia antigamente. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia. Então aqui começa a palavra de Deus. Aleluia. Em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor Deus, fala através dessa vida, Senhor. Transforma essa imperfeição na perfeição, que é a tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, Senhor. Que a gente leu a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Traz a resposta para essa vida, traz a cura. Eu sei que muita gente já foi curada, mas através dessa palavra mais pessoas serão curadas, serão libertas, serão transformadas, Senhor. Senhor, agora eu vou estar explicando sobre o teu sozo, a salvação que cura, a salvação que restaura, a salvação que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, fale por minha boca, em nome do Senhor Jesus. Nessa passagem aqui, que o próprio Senhor Jesus está falando, que o Filho do Homem, Ele mesmo, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa palavra salvar aqui no grego é a palavra sozo, né? Ela aparece muitas vezes na Bíblia, assim como a palavra shalom no hebraico significa várias coisas, sozo no grego significa várias coisas. Entre as coisas que significa sozo, que é a própria palavra que é descrita aqui em salvar, salvação, é salvar, é curar, é libertar, é restaurar, e a que eu mais gosto, que é essa última palavra, que é tornar inteiro novamente. Amém? Essa é a palavra que aqui está descrita, que o Senhor veio salvar. Então você pode trocar agora aqui, não que fazer um trocadilho, né? Aqui essa tradução está perfeita.
mas você pode entender agora, amplificar a sua tradução pela palavra salvar, curar, libertar, restaurar e tornar novo por inteiro. Então, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar, veio restaurar, veio libertar e veio tornar novo por inteiro, né? Então a gente pode trocar essa palavra. Assim como a palavra shalom possui muitos significados, essa palavra sozo também possui significados. Se você não sabia, agora você sabe que a palavra salvação, muitas vezes na Bíblia, está falando de algo mais completo que a salvação, que é a cura, que é a restauração, que é tornar novo por inteiro, que é a libertação. Então, quando você entende essa palavra, quando ela é revelada para você, no teu espírito, aí é a cura, aí é a libertação, aí é a salvação, aí se torna novo por inteiro. A palavra de Deus diz também em Marcos, eu quero que os irmãos abram aí, em Marcos, está do lado aqui, né, já? Um pouquinho para trás, né? Aleluias, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui em Marcos, deixa eu ver. Marcos 5, 34. Vamos ver quem tá bom de Bíblia aí. Estou escutando. Cadê a Bianca para puxar a nossa orelha? Traz a Bíblia. De papel. Você que está com o aplicativo aí não vale, é muito rápido, muito fácil. Estou brincando, irmãos, mas vale também, né? Aqui tem mais um exemplo da palavra sozo, dessa palavra que foi liberada desde o começo dessa manhã, dessa palavra sozo aqui. Marcos 5:34. Quem achou diz amém? Amém. Muito se foi falado sobre essa mulher hoje aqui, né? Mas eu só quero pegar o texto de Marcos 5:34 para dizer: e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Olha que engraçado. Essa pessoa aqui, ela queria cura. Mas Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou. Então agora aqui a gente sabe que essa palavra salvou, ele está falando da palavra sozo, que é salvar, que é libertar, que é curar, que é restaurar, que é tornar nova por inteiro novamente. Então agora aqui a gente já sabe também que essa palavra sozo quis dizer que é cura por completo, essa plenitude. Quando Jesus fala assim: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, com plenitude, é tudo isso que engloba essa palavra que a gente está aprendendo agora, que o Senhor Jesus queria trazer. Quantos aqui quer tomar essa palavra para vocês? Quantos aqui quer aprender do Senhor e ser liberto e ser curado? Existe um mover de cura aqui nessa manhã. Existe um mover de libertação. Existe um mover de sozo para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, é muito bom. Glória seja dada a ti, Senhor. Aquela mulher recebeu cura física. Aquela mulher recebeu restauração emocional. Aquela mulher, a sua dignidade foi restaurada. É isso que o Senhor traz. Isso é sozo. Na cruz houve perdão de pecados. E também teve provisão de cura. A cruz trouxe tudo em um. Jesus é tudo em uma pessoa. Ela trouxe tudo para a nossa vida, né? Irmãos, eu quero dar mais um testemunho, bem rapidinho também, sobre essa palavra, sobre sozo. Sozo veio na minha vida há muitos anos atrás, e eu entendi a palavra sozo. Eu entendi o que o Senhor queria para a minha vida. E quando você entende, você toma essa palavra, você fica curado, você fica liberto. E o que você quer? Você quer replicar essa palavra. A palavra de Deus. A palavra sozo de Deus. A palavra rema. Então, em 2025, eu já estava no ministério há esses 11 anos. E muito abençoado. Mas o Senhor e o Espírito Santo de Deus tocavam meu coração. A chama do evangelismo tocava meu coração, né? O ano passado
Eu falo 2025, parece que foi muito tempo atrás. Então, é o ano passado, né? E já, pasme, irmãos, já vamos começar março, hein? Por isso que a nossa vida é muito curta aqui nessa terra. E eu quero falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero anunciar o que o Senhor fez, as boas novas do Evangelho da minha vida. Eu quero botar para fora. Então, 2025 foi um ano que o Espírito Santo me desafiou. Me desafiou e a chama do Evangelho ardeu demais na minha vida. Por mais que eu já vinha de um ministério muito abençoado, de muita evangelização, de muita pregação com poder, pregação de cura, pregação de restauração, o Espírito Santo me inquietou muito. E eu acredito que Ele vai inquietar você nessa manhã. Que o Espírito Santo vai tocar e vai acender a chama do Evangelho, a chama calçar os seus sapatos com o Evangelho da paz. E você vai sentir vontade de falar para a tua vizinha, para o teu amigo, para o teu irmão, para aquela pessoa que você queria que estivesse aqui. Essas cadeiras vazias não vão mais permanecer vazias, porque o Senhor Jesus Cristo vai derramar o sozo nessa igreja, amém? E você vai trazer as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, as pessoas vão se tornar inteiras novamente. Então, em 2025, eu coloquei algo que para mim seria impossível, para mim seria muito difícil, sabe? Eu sempre contava assim que no nosso ministério ali, geralmente, todo ano a gente levava a palavra de Jesus para 100, 150, assim. É algo que assim, é bonito de ver. Mas para o evangelista, ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais, ele sempre põe algo acima, né? Para ele alcançar. Então eu falei, Senhor, eu sei que para mim é impossível, mas que para ti nada é impossível. Eu vou levar a palavra de Deus para uma pessoa a cada dia desse ano de 2025. Isso aí começou mais ou menos em dezembro, no finalzinho, dezembro de 24, com a conversão de um querido nosso lá, e eu falei, não, está na hora de eu assumir esse ministério. Eu vou levar a palavra de Deus para uma pessoa a cada dia. Então, 365 almas no fim desse ano. Eu falei, para mim é muito difícil, para mim é impossível, mas para ti nada é impossível, Senhor. Me ajuda nessa caminhada, né? Então, nesse começo aí, eu achei que tudo ia ser fácil, que já ia estar aqui pregando e ali 10, 20, 30, 50 pessoas iam aceitar Jesus, né? Mas, de repente de Deus sempre acontece na nossa vida, né? Eu quebrei o dedo da minha mão no começo do ano e eu tive que me afastar do serviço. E tive que estar indo para o hospital, né? E indo para o hospital, você sabe que não é tão fácil assim, né? Muitas esperas, muitos médicos falando muitas coisas, né? E eu não sabia muito bem o que tinha acontecido com o dedo, até que eu fui entender que ele havia se quebrado em duas partes aqui, né? Eu falei, bom, Senhor, eis-me aqui, né? Eu já não estava com muita esperança de alcançar, agora vai ser quase mais impossível ainda, né? Porque me afastou do meu ciclo familiar, me afastou da igreja também. Eu fiquei um tempo tratando o dedo, então eu falei, bom, eu tinha, porque a gente fala, Senhor, eu vou me propor a isso, e você vai ter que fazer isso, não é assim? Ou só eu que sou assim, né? A gente sempre quer dar o caminho para Deus, né? Mas a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. E isso é muito fácil. Quando você está quebrado, não tem mais o que fazer, você entrega. Confia nele. É o segundo passo. Às vezes, desse confiar, a gente confia como se fosse um carro de dupla direção, né? E o mais, ele fará. Então, existem os passos. Então, ali eu no hospital, eu fechei meus olhos e falei assim, Senhor, já que eu estou aqui, me usa, né? Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas o Senhor me trouxe para um hospital, né? E ali quando eu fechei os olhos, eu abri assim e já vi uma fileira como tem aqui, né? Eu estava no meio de um monte de gente, né? Mas eu estava debilitado, queria atenção, queria chamego. Eu fui por um em um, assim, ó. Falei, oi, meu nome é Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Você está precisando de Jesus. Eu fui assim, curto e grosso.
Ele, e eu também, inclusive. Mas eu vou te dar do que foi me dado já. Eu comecei a falar para aquela pessoa, e sabe o que aconteceu? A pessoa aceitou Jesus. Amém? Amém? Porque tudo já foi feito na cruz. Quando você diz para ela, como que é falar de Jesus? Né? Muita gente às vezes tem vergonha, tem receio, né? Mas, meu irmão, falar de Jesus é muito simples. É falar o que você era, o que você se tornou e quem é Jesus. São 3 passos. É muito fácil, né? É só mostrar o que você se tornou e através disso a pessoa recebe, né? Então, naquele hospital, naquele dia ali, que eu passei, nas horas ali, depois à noite e pasme, meus irmãos, eu peguei o nome de um por um naquele ano, no ano passado, né, em 2005. Eu peguei o nome de um por um para orar, porque isso é o mais difícil. Porque às vezes você até passa, fala para a pessoa, né, mas esquece quem quer. Mas eu falei, não, eu vou pegar teu nome e vou ficar com teu nome para orar por tua vida, né? E naquele dia lá, eu fui abrir meu celular, né? Na verdade, estava levando um caderninho, meu caderninho já esqueci, já perdi no primeiro dia ali do hospital mesmo. Daí eu falei, bom, já que eu tô com esse bichinho todo dia, né? Vou anotar ali. E fiz um grupo para mim ali. E 40 pessoas ouviam o nome do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E 40 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Aquele dia, assim, foi assim para mim, já foi maravilhoso, sabe? Eu falei, Deus está nesse negócio. Deus sempre está no negócio quando você vai de encontro à palavra dele. Quando você está fazendo a vontade dele. Deus está nesse negócio. E assim, foi maravilhoso, né? Aí começou as minhas indas e vindas, e janeiro foi quase que igual o pastor Haroldo, mas sem trabalhar no hospital, e sim indo lá para me tratar, né? E engessar, e tirar gesso, e engessava. Janeiro é aquele mês confortável de ficar com gesso, né? Estava lá no interior de São Paulo, onde o pastor estava também. Então estava bem confortável, né? 40 graus quase com gesso na mão. Então eu mesmo quebrava o gesso às vezes para poder trocar. E no final de janeiro, meus irmãos, eu fui somar quantas pessoas, né, que eu tinha falado para Jesus, e todo dia acrescentava um. Então aquela oração que eu fazia de 5 minutos antes de dormir, para 40 pessoas, 50 pessoas, começou a passar de 1 hora. Que em janeiro mesmo, 140 pessoas ouviram falar que o nome de Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta. Amém? Quantas pessoas você vai levar para Jesus esse ano? Eu quero fazer um desafio com você, né? Mesquita, eu só consigo um. Amém. Não tem problema. Se essa pessoa mesmo aceitar Jesus, irmão, eu ficaria satisfeito com uma pessoa aquele ano. Mas o Espírito Santo colocou 365. E para mim seria ótimo, né? E seria bonito até de falar tudo mais. Mas Deus queria mais. Quando você está disposto, meu irmão, esse rio de água viva, ele começa a jorrar. Ele começa a jorrar. E de repente esse rio começa a vir uma cachoeira de água viva. E uma cachoeira de gente querendo ouvir. Esse mundo aí fora, ele está precisando de Jesus. A pessoa que está aí do teu lado, não agora aqui, mas no teu trabalho, no teu serviço, na tua escola, ela não está precisando de dinheiro. Ela não está precisando de um hospital. Ela está precisando de Jesus. Ela está precisando do sozo de Deus. Daquela palavra que liberta, que restaura, que torna inteiro novamente todas as coisas. Então, meus irmãos, nesse ano que passou, eu conheci muita gente. Muita gente foi curada. Apesar da minha enfermidade ali no momento, muita gente foi curada. E paz, meus irmãos, a mão ou o dedo que ficaria ali, né, com sequelas, hoje em dia não tem sequela nenhuma. Amém? Porque eu estava cumprindo a proposta de Deus, estava cumprindo o seu propósito em minha vida e também estava recebendo do sozo de Deus para a minha vida. Então, assim, irmãos, quando a gente se coloca para anunciar o Evangelho, quando a gente se propõe, Deus calça os nossos pés com esses sapatos, né? O próximo domingo aqui vai ser muito especial.
Esse domingo já está sendo especial. Já está havendo cura, já está havendo libertação, já está havendo restauração para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão assistindo. Eu creio que Deus vai tocar, essa mensagem vai ser propagada, mas o próximo domingo você vai ser, você vai ter vontade de chamar uma pessoa para estar aqui, ouvindo essa palavra que você está ouvindo, né? É uma palavra de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta. Então pensa nessa pessoa agora. Fala assim, Senhor, fala assim com você, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai estar à minha frente. O Senhor vai falar com essa pessoa que eu estou pensando agora. Em nome de Jesus, essa pessoa vai estar aqui no domingo seguinte para ouvir essa palavra. Amém, irmãos? O Espírito Santo vai tocar na vida dessa pessoa. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, pode ser 100 e poucos, como foi naquele janeiro. Né, meus irmãos? Eu queria falar que em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois você vai anotando aí os versículos e você lê na tua casa ou lê agora, enfim, né? Mas esse cooperar, meus irmãos, depende de uma coisa. Como no primeiro versículo que a gente leu em Lucas, Jesus fala assim, filha, eu te salvei. Foi assim que Jesus falou? Não. Está ligado na palavra. Jesus falou, a tua fé te salvou. Jesus vai até onde a tua fé caminha. Se você não falar para a pessoa que está do teu lado, aquele amigo teu que você quer que esteja aqui com você, aquele conhecido teu, Jesus não vai intermediar, porque Deus fala através de homens. Deus falava antigamente através de profetas. Depois Deus enviou o seu próprio Filho, se carnificou, se fez carne, e ele propagou o Evangelho durante 3 anos da vida. Agora, Deus fala através da tua boca. Através da tua boca Deus vai falar e Deus vai tocar essas pessoas. Você tem que abrir a tua boca e falar do Evangelho, falar desse Evangelho de salvação, dessa palavra sozo. Amém, meus irmãos? Então, já em janeiro ali, eu já contabilizei 140. Enfim, tinha muitas pessoas que eu não anotava o nome, mas, assim, o hospital virou um altar. Virou um altar de adoração para o Senhor Jesus Cristo. A dor virou instrumento. A minha dor virou um instrumento de libertação para as pessoas de salvação. A limitação virou uma missão. Essa limitação que às vezes a gente reclama tanto, né? Virou uma missão. E no final do ano de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais de 1.500 pessoas ouviram falar que só o Senhor Jesus salva, só o Senhor Jesus Cristo liberta, só o Senhor Jesus Cristo, aleluia! Se é para o Senhor Jesus, bata forte, bata bem forte as tuas palmas. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sou uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, eu sou bem perfeito. E o Senhor Jesus Cristo tem trabalhado em minha vida. E até eu morrer Ele vai estar trabalhando, né? Eu não esperei a ser perfeito para falar para as pessoas de Jesus. Aqui está um homem perfeito, como você é. Se eu conseguir, irmãos, você pode muito mais. 1.500, 3.000, 4.500, enfim. Multidões, é isso aí, pastora. Realmente, multidões a gente vai poder alcançar. O mesmo Espírito, por que, Mesquita, que aconteceu isso na tua vida? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o que está na nossa vida. É o Espírito que se revelou aqui nessa manhã, desde aquele vídeo que o Leomir trouxe, da cura do Naamã, né? Agora a gente vai ser a menininha, Leomir. Em nome de Jesus, essa semana a gente vai ser aquela menininha, né? É o mesmo Espírito, não é um Espírito menor, não é um Espírito inferior, é o Espírito Santo que habita em tua vida que vai fazer essa obra. Você acha que eu conseguiria 1.500 pessoas? Meu irmão, eu sou muito falho, meu irmão. Se as pessoas olharem para a minha vida, não vai ver que não era bem assim, né?
que eu também preciso da misericórdia de Deus. Mas através da palavra de Deus, a gente se torna forte, a gente se torna perfeito, a gente se torna justificado através da obra do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que curava os cegos, que estava em Jesus, ele está em ti agora, né? O Espírito que libertava os oprimidos, ele está em você, ele está em mim. É o Espírito que salvava os pecadores. O sozo de Deus continua ainda na terra. Amém? O sozo de Deus. Vamos declarar isso em nossa vida, né? Não é apenas minha história. Não é sobre o que Deus pode fazer na minha vida. Olha para o teu irmão do teu lado. Olha para o teu irmão agora. Faz esse exercício aí. Fala, em você. Em você. Você mesmo. O mesmo Espírito. O mesmo poder. O mesmo chamado. Aleluia. Glória a Deus. É o evangelho forte. É o evangelho que traz a vida. Aleluia. Vamos declarar isso na vida das pessoas lá fora. Vamos liberar esse espírito nas outras vidas. Aleluias. Glória seja dada a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Eu até me perdi aqui, meu irmão. Sabe, porque o Espírito Santo, ele deixa a gente empolgado. Ele não deixa ver a vida como a gente via, aquela vida cinzenta. É uma vida colorida, uma vida nova. E eu creio que Deus está tocando a tua vida agora. Para domingo que vem, esse culto está cheio. A gente não quer encher pessoas aqui para dizer só que as pessoas estão aqui, que é bonitinho, está dentro da igreja. A gente quer que a pessoa seja curada, seja liberta, seja restaurada através desse Espírito, né? Aleluia! O sozo de Deus está aqui. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer trazer novo todas as coisas. Em Romanos 10, 9, diz assim, que com sua boca você confessar o Senhor Jesus Cristo, e com o seu coração você crê que Ele se ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Meu irmão, essa palavra aqui também é sozo. Você será curado, você será liberto, você será restaurado, se tornará inteiro novamente. É essa palavra que me motivou a levar 1.500 pessoas no ano 2025. É essa palavra que o Senhor fala, que se tão apenas você confessar, você tem que confessar, para você confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a tua boca. E para você falar de Jesus para essa pessoa, você vai ter que abrir a tua boca. O Senhor colocou você naquele meio que talvez você não goste, mas é um meio tão sujo, é um meio que eu não falo a mesma língua. Sabe por quê? Porque Ele ama aquelas pessoas que estão do teu lado. Ele morreu por aquelas pessoas também. Ele quer que as pessoas confessem Ele, mas não somente confessar, crer com o coração. A gente tem que crer que a salvação, o sozo de Deus vai alcançar aquelas vidas, através do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não é coincidência. Hoje é dia de salvação. Amém? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de sozo. Se você deseja, você nunca fez essa oração, eu quero que você repita uma oração comigo aqui. Que é essa oração que eu fiz para todas essas vidas que ouviram. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar, para me libertar, para me restaurar, para me fazer inteiro novamente. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo como único e suficiente Salvador, através do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Bata palmas com mais força. É o sozo de Deus. É o sozo de Deus para a tua vida. Aleluias!
Agora eu declaro o sozo de Deus sobre a tua vida. Você vai proclamar as boas novas do Evangelho aonde você for, aonde você está. Não é um ambiente sujo porque você está lá. Você vai purificar aquele ambiente. Amém? Você vai declarar o Evangelho do Senhor Jesus para aquele lugar. Se você não consegue, pede força para o Espírito Santo de Deus. Amém? É o sozo de Deus. Vai estar naquele lugar. Vai estar onde você está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você está, se você vai ouvir esse vídeo agora também, o sozo de Deus pode entrar na tua vida, meu irmão. É só você confessar com a tua boca que o Senhor Jesus Cristo é o único. Não existe outro. Em outro nome não há salvação. Só no Senhor Jesus Cristo há salvação, a cura, a libertação, a transformação, a renovação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que a igreja, se possível, se põe de pé agora. Leomir, Jefferson, por favor, pastor também, se quiser vir. Hoje foi feito vários atos proféticos, atos de amém. Aí vamos fazer mais um com certeza. Mas eu quero que se você ainda não foi curado, se você ainda não foi curada, eu quero que você pegue a tua mão e ponha nessa dor agora. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Põe amor na dor. Aonde você está se sentindo, se for emocional, põe a mão no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O sozo de Deus está nesse lugar. Espírito Santo. O Senhor é Senhor dessa casa. O Senhor é Senhor dessa vida. Toca agora nas entranhas dela. Toca agora nessa enfermidade. Limpa, purifica. O Senhor é o mesmo que purificou Naamã. É o mesmo que esteve purificando as pessoas quando Jesus estava aqui. Existe um derramado de Deus nesse lugar. Existe um fluir de Deus nesse lugar. Em o nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra agora. Toda maldição lançada, tudo que não provém do Senhor Jesus, caia fora desse lugar. Não aceitamos dor, não aceitamos limitação física, pois naquela cruz o Senhor levou as nossas enfermidades. O nosso castigo foi levado naquele lugar. Todo o peso emocional caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição sejam libertos, sejam curados agora. Em nome de Jesus. Sinta o poder do Espírito Santo de Deus agora. E se você sentiu de orar por alguém, seja livre, seja liberto. Vai nessa pessoa agora. Põe a tua mão com libertação, com cura, com salvação. Em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, toca essas vidas agora. Agora. Com cura. Sozo do Senhor Jesus Cristo. O sozo do Senhor Jesus Cristo não foi em vão naquele lugar. O Senhor trouxe agora, em o nome de Jesus Cristo, a libertação. Em o nome de Jesus Cristo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louve o nome dele. Pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, Senhor. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. É mais doce do que mel.
que me tira dessa cova e me leva aonde? e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Ele tem que passar. Oh, aleluia. Já vivi tantos perigos, Tua voz. mas tua voz me acalmou. Aleluias. Glória seja dada a ti. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro Aonde? Aonde, meus irmãos? Profetiza. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, Não há nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. No dia que o Rodrigo disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ganhar uma alma para o Senhor todo dia. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor falou assim: ele vai precisar de energia. Eu vou colocar a minha unção sobre a vida dele. Eu vou capacitá-lo para isso. Sexta-feira o Senhor falou comigo assim: Senhor, sabe por que o ID não se cumpre? Porque são poucos os dispostos a cumprir. São poucos os dispostos a ir. Mas se o Senhor falar para o Marcos: vem cá, Marcos. Marcos, você quer ganhar almas para Jesus? Sim. O Marcos quer ganhar. O Senhor vai mandar o anjo dele e vai capacitá-lo. Vai colocar uma unção. Dani, vem cá, Dani. Você quer ganhar almas para Jesus? Sim. O Senhor vai pegar e vai capacitá-la. E aí eles vão falar para Jesus, para uma pessoa. E depois eles vão ficar tão cheios do Espírito Santo, vão ficar tão alegres com isso, que o Senhor Jesus vai falar: olha lá uma multidão para vocês falarem de Jesus. Mas Senhor, nós não somos capacitados para falar para essa multidão. Aí o Senhor vai pegar um cântaro 10 vezes maior que esse e vai derramar na vida deles. Vai derramar na vida deles. Quem quer ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho? Vamos arredar essas cadeiras agora aqui, ó, e vamos vir tudo para frente, porque tem um anjo de Deus que vai derramar unção. Ele vai nos capacitar. Dona Terezinha, o Senhor vai fazer milagres na sua vida essa semana. Por quê? Porque o óleo da unção vai ser derramado sobre a sua vida. Seu Jesus, as barreiras vão ser rompidas, porque o Senhor vai derramar o óleo de capacitação sobre a sua vida. Ô Neto, o Senhor te chama a testemunhar a tua cura. Vai sair todo mundo lá de cima e vem aqui para baixo, por gentileza, sai do teu lugar. Diga: Senhor, eu estou indo cumprir o ID. Tem uma unção sobre a vida do Mesquita. Ele vai orar derramando
derramando cântaros e mais cântaros de óleo sobre as nossas vidas. Se você julga-se incapaz, a capacitação do Senhor vem sobre a tua vida. Aquela menina que era escrava falou: será que eu consigo? Será que eu consigo falar para o meu Senhor que há cura em Israel? Aí o Senhor soprou o poder do sussurro na vida dela. O Senhor falou: você pode, porque eu vou lhe capacitar. E será que o Senhor vai me honrar com a cura lá em Israel? Aí eu não sei quanto tempo levou. Ela falou a cura em Israel. Aí o general falou assim: eu vou. Eu quero ir lá ver se realmente há cura em Israel. E ele chegou lá. E o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão. Vocês já imaginaram essa menina lá que ficou na casa dele? Ela estava orando. Ela estava clamando: Senhor, eu falei para ele ir lá para Israel. Imagina se ele volta leproso. Imagina se ele volta leproso. A minha cabeça vai rolar. E ela clamava: Senhor, tu me usastes para dar uma palavra de bênção. E eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar. Vocês conseguem imaginar? Sei lá, 40, 50 dias depois, aquela menina está lá, lavando louça, mas está falando: Senhor, curou na mão. Ela está varrendo a casa, e ela está falando: Senhor, curou na mão. Ela vai dormir, e ela está falando: Senhor, curou na mão. E passam aqueles dias, e aí está vindo novamente o general todo-poderoso do exército sírio. Vocês conseguem imaginar a cena? Quando o general coloca o pé dentro daquela casa, com um saco da terra de Israel, porque ele pediu para levar a terra de Israel. Quando ele bota o pé na sua casa, aquela menina dá uma espreitada bem de longe. Bem de longe. Cadê a lepra? Cadê a lepra no Naamã? Cadê a lepra no Naamã? A lepra sumiu. Imagina o que aquela menina faz. Ela vai lá para o quarto dela, quarto de servo, de empregado, longe. Dobra seus joelhos e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me honrou. E o Senhor vai honrar cada palavra de cura que a gente liberar essa semana. Se você chegar e falar para o teu vizinho: vai lá na minha igreja porque o Senhor vai te curar, o Senhor vai curar. Se você falar para alguém: vai na minha igreja porque tem salvação, o Senhor vai te honrar porque essa pessoa vai ser salva. Vai na minha igreja porque tem milagres, vai ter milagres. Vai ter milagres. Mesquita, a unção que o Senhor colocou na tua vida, multiplica esse cântaro aí por 10.000 vezes. Derrama sobre a tua igreja. Derrama uma unção especial do ID, de capacitação, de ativação da igreja do Senhor. Pai, um óleo espiritual está sendo derramado sobre essa tua casa. Nós não estamos vendo esse óleo com os nossos olhos físicos, mas com os olhos espirituais. O óleo de capacitação, de ativação está sendo derramado sobre cada vida. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos, porque a partir de hoje, o ID, o vamos, o poder transformador do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E estamos recebendo o óleo, estamos recebendo o fogo
o fogo do Espírito Santo. Chamas comecem a crescer, porque o combustível está sendo derramado sobre as nossas vidas. Quando nós abastecemos o nosso carro, nós sabemos que podemos seguir por N quilômetros. Agora nós sabemos que podemos ir, porque a unção do Senhor está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que acontece para você receber autoridade é você passar. Quando você passa por uma prova, você é aprovado. E algo de Deus foi muito forte no meu coração, e eu compartilhei esse tempo com a pastora Kelso também, é que o Neto, ele tem a autoridade do milagre. Sobre a vida dele, ele passou pelo milagre. Então, a gente vai colocar uma cadeira aqui para que ele fique mais confortável. Mas a gente quer que o Neto possa orar pelas pessoas. Se você precisa de um milagre, venha para que você possa, através daquilo que está depositado sobre a vida dele. Ele passou pela prova. E nós acreditamos que nesse mover profético, que toda a igreja está envolvida, os pastores, né, os evangelistas, os profetas, você que tem uma direção de Deus, você que precisa de um milagre, venha para receber uma oração. Nós queremos abrir os céus sobre a sua vida. Nós queremos no próximo domingo trazer visitantes nessa casa. Vai ter batismo, vai ter ceia, e nós queremos que essa cidade, nós queremos que esse bairro todo, que ele seja salvo pelo poder de Jesus. E queremos aproveitar desta bênção que está sobre a vida do Neto, sobre as nossas vidas, como quem superou, quem tem um milagre. A autoridade está sobre ele, e que todos possamos ser daqui abençoados, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Se você já foi curado em algo, comece a orar pela pessoa que está do seu lado. na voz daquele que Comece a liberar cura. tudo criou. Liberar unção. Pois Se só você consegue falar de Jesus, libera a tua unção. é Libera a tua unção. pura. Você que está em casa Escudo também, vendo esse para os vídeo, que em nome de nele Jesus, a cura está liberada para você. Oramos agora pela vida do Heitor, de 5 anos de idade, que foi diagnosticado. Ele tinha sido diagnosticado. Ele vai ser liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Cura para a vida do Heitor. Em o nome de Jesus, eu hei de ver e conhecer essa criança. Em o nome do Senhor Jesus. Toma posse agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma.
falando em sonhos, né? Eu sonhei essa semana com um sonho bem vívido, igual você teve. Um sonho onde o arcanjo Miguel lutava pelo corpo de Moisés com o diabo, né? Mas foi um sonho muito vívido. Eu estava ali de longe e assistia tudo e via a luta, a guerra. E isso me levou, acordei, contei para o Neto, falei, Neto, foi um sonho tão vívido, né? E fui para a palavra buscar. Oi? Essa semana, eu estava na praia, foi sexta ou sábado. Isso me levou para a palavra. Onde que é mesmo que eu li sobre isso? Isso está na palavra. Então, eu vi que estava em Judas, né? É um capítulo só, né, pastor? E eu fui buscar e orar sobre isso. Falei, pai, por que o senhor me trouxe esse sonho tão nítido? Eu estava presente nessa cena. E daí o Senhor me falou dos pecados de Moisés, né? Por que ele não entrou na Terra Prometida? E um dos pecados dele foi lá em Meribá, né? Quando ele fere a rocha e não fala com ela. E eu falei, pai, eu queria entender melhor isso. Por que Moisés, né? Não entrou na Terra Prometida? Moisés, se ele não entrou, quem sou eu? Né? E o Senhor falou para mim, filha, Moisés não sustentou a minha santidade na frente dos israelitas. Falei, uau, Senhor. Então, se trata disso. Não importa o que a gente está passando, o que a gente vai passar. Eu quero levar o nome de Jesus às pessoas que estiverem à minha frente, em hospitais e no parque, né, correndo. Então, que a gente no barco, né, no trabalho, isso. Então, que a gente seja instrumento. Vamos lembrar da seriedade que é isso, de carregar o nome do nosso Deus. Não é balela, não é uma coisa só para o domingo, como sempre é dito aqui, né? A gente cai, a gente fraqueja, nossos joelhos ficam trôpegos, mas o Senhor, na mão direita dele, tem delícias perpétuas. Então vamos segurar na mão direita de Jesus, porque ele fortalece os joelhos. Ele nos faz caminhar com coragem, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Vocês estão mais que ativados. Domingo que vem vai ser uma bênção. Já é uma bênção que Deus já escreveu. A história e o nome de cada pessoa aqui que você lembrou. Em nome de Jesus. Seja corajoso. Então somente ser corajoso. Amém. Queridos, nós podemos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, receber cura das nossas lepras e sermos proclamadores de uma salvação de Deus para todo aquele que crê. Por isso recebam o poder de Deus em nome de Jesus. Ao poder do Espírito Santo, a unção que foi derramada, para que você possa proclamar libertação aos cativos. Essa é a palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração, pôr em liberdade os algemados. Então há libertação e a cura no nome de Jesus. Nós somos testemunhas vivas do que Deus está fazendo e Deus vai fazer. Por isso recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de libertação, porque você vai ver a sua vida e a sua família liberta e transformada pelo poder do nome de Jesus. Amém? No próximo domingo nós vamos começar às 9 horas da manhã com o café da manhã. Vamos ter a comunhão aqui entre nós e vamos estar levando pessoas para serem batizadas em nome de Jesus, para receberem curas e se levantarem com ousadia, com um novo tempo de vida. É um tempo de restauração de todas as coisas. Por isso, que Deus nos abençoe, nos faça instrumentos, vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas e proclamarmos essa salvação.
e trazer pessoas que vão ser batizadas também por uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você possa ser cheio do Espírito Santo com alegria e trazer, ainda que semeando com lágrimas, vai trazer com alegria os seus feixes. As colheitas que Deus vai dar nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém? E vamos fazer a oferta agora também. Dentro dessas questões, estamos aqui na casa, e todos aqueles que têm o coração movido para isso, para semear com alegria, para abençoar esta casa, para que seja sempre uma casa de oração, a casa da presença de Deus. Você pode separar o seu dízimo, a sua oferta, tem um Pix ali na tela, ou através do seu envelope, você pode fazer isso em nome de Jesus. E eu agradeço cada um de vocês que está aqui essa manhã, e vamos ver a glória de Deus cada vez mais revelada em nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Provérbio 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Que Deus abençoe, que seja oferta de coração, uma semana abençoada para todos. A palavra de hoje é para todos, e nós recebemos como igreja nós recebemos, mas depende de cada um de nós, que cada um tenha ousadia de proclamar a palavra do Senhor durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.